Vamos então continuar falando da camada de transporte. Nessa aula e na próxima aula, nós vamos examinar os princípios da transferência confiável de dados. Como de costume, recomendamos que, além de assistir a aula, para realmente fixar os conhecimentos, vocês usem e consultem o livro-texto que a gente recomenda, Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down dos autores Kurosu e Russo. Só para a gente poder se situar, vamos lembrar que na aula passada nós estudamos os serviços da camada de transporte, como é realizada a multiplexação e a demultiplexação, e examinamos o transporte não orientado à conexão, que é realizado pelo UDP na pilha de protocolos da internet. Hoje, então, como eu disse antes, nós vamos iniciar o estudo dos princípios da transferência confiável de dados, que é necessária para que a gente possa entender o transporte orientado à conexão existente na internet, que é realizado pelo TCP. Bem, então vamos tratar dos princípios de transferência de dados confiável. Esse assunto é importante tanto na camada de transporte como na camada de enlace da nossa pilha de protocolos. Esse assunto faz parte da lista dos 10 tópicos mais importantes em redes. Qual é o objetivo, na verdade? O objetivo desse assunto, transferência confiável de dados, é permitir, como a gente pode ver na parte esquerda da ilustração, permitir que as entidades da camada superior, no nosso caso, a camada de aplicação, imaginem que estão fazendo a comunicação dos dados através da camada inferior, que é a camada de transporte, e que esta camada de transporte, ela está implementada através de um canal confiável. Na verdade, esse serviço, ele não é implementado através de um canal confiável. Ele é implementado, como a gente pode ver à direita, através de um protocolo de transferência confiável de dados. As características do canal não confiável é que vão determinar a complexidade do protocolo de transferência confiável de dados. Nós batizamos esse protocolo de RDT, de forma abreviada, do inglês, sendo a abreviatura do inglês, Reliable Data Transfer. Bem, por transferência de dados confiável, nós entendemos que durante a transmissão nenhum bit vai ser corrompido, nenhum dado vai ser perdido e que os dados serão entregues na ordem em que foram enviados. O protocolo de transferência de dados, ele é implementado tanto do lado remetente como no lado receptor. Lembramos que a camada de transporte, ela só é implementada nos hosts. Bem, do lado receptor, o protocolo para transferência de dados confiável, ele vai ser chamado através de uma chamada RDT Receive, que vai fazer com que quando o pacote chega do lado receptor do canal, provavelmente não confiável, ele seja entregue à rotina RDT. Vemos também na figura que existe um outro procedimento que vai ser chamado o Deliver Data, que é chamada por RDT quando a rotina de transferência de dados confiável deseja entregar dados para a camada superior.
lado receptor, vai existir a chamada RDP Send, que é chamada pela aplicação, por exemplo, quando a aplicação deseja transferir dados, entregar dados ao protocolo para que esse protocolo faça a transferência de dados confiável. E teremos ainda, no lado receptor, a chamada UDP Send, que é chamada pelo protocolo de transferência de dados confiável para entregar a camada inferior, né, para o canal não confiável, os dados que devem ser entregues no receptor. Bem, então vamos começar. Nós vamos desenvolver o problema da transferência confiável de dados de modo gradual, tanto do lado receptor quanto do lado transmissor. Vamos considerar na nossa abordagem o fluxo unidirecional de dados, ou seja, os dados vão ser sempre enviados do remetente para o receptor. Mas devemos lembrar desde já que vão existir informações de controle que vão ser trocadas entre o remetente e o receptor e o remetente. Vamos, no nosso estudo, usar máquinas de estado finito, que abreviamos como FSM, para especificar o remetente e o receptor. Máquina de estado finito, os estados da máquina, eles são representados, como a gente pode observar na ilustração, por meio de círculos, tá? As transições entre um estado e outro são representadas pelas setas, e o evento causador da transição de um estado para o outro, ele está colocado acima da linha horizontal que sempre fica colocada acima da seta de transição. Abaixo dessa linha horizontal, nós temos as ações executadas quando ocorre a mudança de estado. Tá? Na verdade, a gente pode dizer que, estando a máquina num determinado estado, o próximo estado é determinado unicamente pelo próximo evento. Bem, então vamos começar. Vamos então examinar um protocolo para transferência de dados confiável, que a gente está chamando de RDP 1.0, tá? Que ele vai estar atuando sobre um canal de transmissão confiável. Como o canal que está embaixo dele é um canal confiável, isso significa o quê? Que bits não serão mudados, ou seja, um bit 0 não será, durante a transmissão, modificados por um bit 1. Que também não vamos ter perdas de pacotes. Tá? Vamos apresentar sempre a máquina de estado finito separadas para o remetente e para o receptor. Tá? O remetente envia dados pelo canal subjacente e o receptor recebe os dados do canal subjacente, como a gente viu lá no início da nossa aula. Tá? Bem, a seta tracejada indica em que estado a máquina de estado finito inicia. Como a nossa máquina de estado finito, tanto do transmissor como do receptor, só tem um único estado, nesse caso, que é o caso, digamos assim, mais simples, porque o canal que vai fazer a transmissão do dado a partir da
do protocolo de transferência de dado confiável, ele é o protocolo RDP 1.0. Na figura, a gente vê, então, que o transmissor, que está do lado esquerdo, ele fica no estado de espera para que receba uma chamada da camada acima dele, da camada superior. Bem, qual é o evento, olhando a seta que vai indicar a transição, qual é o evento que vai fazer com que ele mude de estado? Na verdade, ele vai voltar para o mesmo estado, já que a máquina de estado finito tem apenas um estado. Tá? Então, o evento que vai fazer com que ele mude de estado e volte para o mesmo estado é a chamada do procedimento RDP Send Data. Tá? Ou seja, a aplicação chama o protocolo de transferência de dados confiável e, através do procedimento RDP Send, envia dados para que sejam transferidos. Qual é a ação? Observando embaixo da linha horizontal. Lembre que nós dissemos que em cima da linha horizontal está o evento que provoca a transição de estado. E embaixo da linha horizontal nós temos as ações. Então, através da ação Make Packet Data, o transmissor constrói o pacote. E faz o que mais? Qual outra ação que ele deve realizar? Ele faz, através da ação UDP Send, ele envia o pacote no canal que está embaixo dele, subjacente, não confiável. E volta para o mesmo estado onde ele está esperando a chamada da camada superior, no caso a aplicação, o processo da aplicação, para enviar mais dados. Vamos então examinar o que se passa no receptor. Repara que no único estado dele, ele fica esperando que lhe sejam entregues dados da camada inferior, no caso do canal. Do canal, no nosso caso, totalmente confiável. Então, quando o dado chega, o evento causador da transição é um RDP Receive Packet, ou seja, o receptor vai receber o pacote que foi enviado em algum momento pelo transmissor. Nesse caso, as ações que ele toma é extrair o pacote, extrair do pacote o dado, tá? Através da ação Extract Packet Data e, através da ação Deliver Data, ele entrega o dado para a camada superior, isto é, para a aplicação. Bem, no protocolo RDP 1.0, que nós acabamos de examinar, o receptor não precisa enviar nenhuma informação para o remetente, para o transmissor, porque o canal é confiável e nada pode dar errado, ou seja, bits não são modificados e dados não são perdidos. Também está se supondo que o receptor é capaz de aceitar dados em qualquer velocidade, ou seja, nós estamos enviando dados e ele sempre é capaz de consumir, de processar os dados. Nesse protocolo que nós vamos examinar agora, o RDP 2.0, nós vamos tornar o canal de transmissão um pouco mais real. O canal que nós vamos supor que está embaixo do protocolo para transferência confiável de dados é um canal que pode modificar bits. Tá? Ou seja, o canal subjacente pode inverter bits do pacote. Se a gente lembrar, na aula passada, nós vimos que no UDP
existe um campo de checksum através do qual o receptor é capaz de detectar que erros de modificação de bits ocorreram. A questão que nós enfrentamos é como nós vamos nos recuperar desses erros. Tá? Nós vamos, para isso, no próximo protocolo, no protocolo RDT 2.0, que agora trata com um canal que é capaz de mudar o valor dos bits, tá? Nós vamos usar o reconhecimento, ou ACS, através dos quais o receptor avisa explicitamente ao remetente que o pacote chegou bem. Repara, lá no início, quando a gente começou a falar da transferência de dados confiável, eu dizia que, embora o fluxo de dados fosse do remetente para o receptor, nós teríamos também informações de controle fluindo entre o receptor e o remetente. Um exemplo disso são esses ACs, ou reconhecimentos positivos, através do qual o transmissor. Além disso, nós vamos usar reconhecimentos negativos ou NACs. Através desses reconhecimentos negativos, o receptor avisa explicitamente ao remetente que o pacote tinha erros. Bem, com base nessa realimentação do transmissor, o transmissor vai retransmitir o pacote ao receber o NAC. Tá? Então, se o receptor informou o remetente que um pacote teve bits modificados durante a sua transmissão, já que a gente quer um protocolo com transferência de dados confiável, então é preciso que o remetente retransmita a informação que chegou de alguma forma corrompida. Uma sugestão para vocês é pensar em alguns cenários humanos onde você precisa fazer confirmações positivas e confirmações negativas. Né? O livro, o texto, dá um exemplo desse tipo. Em relação ao RDT1, que é o protocolo anterior, que executava sobre um canal totalmente confiável, quais são os novos mecanismos que esse segundo protocolo, que executa sobre um canal que pode, durante a transmissão, modificar o valor dos bits, tá? E esses mecanismos, então, serão, primeiro, detecção de erros. O remetente vai ter que ter uma forma de detectar que algum bit foi modificado. E vamos ter que ter um outro mecanismo também, que é a realimentação pelo receptor, mensagem de controle, que vão conter ou AC ou NAC, que vão ser no sentido do receptor para o remetente. Bem, nessa figura, então, nós temos as máquinas do estado finito, do transmissor, do lado esquerdo, e do receptor, do lado direito. Tá? Então, vamos examinar o que acontece. Vamos começar pelo transmissor, então. O transmissor, ele inicia no estado de espera que a camada superior lhe entregue dados. Tá? Então, ele está nesse estado, indicado pela seta tracejada, e ele fica esperando que a aplicação, no caso, lhe entregue dados. Bem, qual o evento que vai fazer ele sair desse estado e ir para o próximo estado? Esse evento é o RDT Send Data, que é o envio pela aplicação
de dados para que sejam transferidos através do canal não confiável de forma confiável. Quando esse evento ocorre, que ações são tomadas? Bem, a primeira ação é construir um pacote com os dados. O que significa, nesse caso, construir um pacote com os dados? Na verdade, aqui na figura representada pelo make packet, é o dado que a ele é adicionado o checksum, para que possa ser verificado no receptor se bits foram ou não modificados durante a transmissão. Então, ele constrói o que a gente está chamando de send packet, tá? E, através da ação UDT send, ele envia no canal não confiável o pacote construído na ação anterior. Feito isso, ele vai para o estado onde ele fica esperando por o ACK. Se o pacote chegar no remetente, ele deve receber corretamente, ele deve receber um ACK. E se algum bit de alguma forma foi modificado, ele deverá receber um NAC. Então, ele entra nesse estado e fica aguardando que lhe chegue ou um ACK ou um NAC. Bem, estando nesse estado de espera por um ACK ou por um NAC, dois eventos diferentes podem acontecer. Evidentemente que vocês já imaginam, ou ele recebe um NAC ou ele recebe um ACK, né? Bem, no primeiro caso, ele recebe um pacote através o evento que vai provocar a transição, ele vai ser um RDT Receive Packet, e esse pacote contém um NAC, tá? É a parte da direita da nossa figura do transmissor. Então, qual a ação é tomada quando o transmissor recebe da camada inferior do canal um pacote de controle que diz para ele, que informa para ele NAC. A ação dele envia através da ação UDT send o pacote que ele havia enviado anteriormente. Tá? Então, na verdade, quando ele recebe o NAC, ele faz a retransmissão do pacote anteriormente transmitido. Bem, então esse é um dos eventos. E volta para onde? Volta para o mesmo estado. Olha, ele ainda não tem certeza, nesse momento, que o pacote chegou realmente ao receptor. Então, ele volta para o estado para esperar ou um ACK ou um NAC. O segundo evento que pode acontecer quando ele está esperando por um ACK ou um NAC é ele receber um ACK. Tá? Então, quando acontece o evento RDT Receive Packet e é um ACK, tá? E o pacote sinaliza ACK, então o que ele faz? Ele não faz nada, não executa nenhuma ação. Então, debaixo dessa linha horizontal, correspondente ao recebimento de um ACK, a gente vai ver essa letra grega, lambda, né, que simboliza na nossa máquina de estado finito que, quando esse evento ocorre, nada deve ser feito. Simplesmente, ele volta para o estado de espera de chamada da camada superior, ou seja, da aplicação. Do lado direito da nossa tela, nós temos a máquina de estado finito do receptor. A máquina de estado finito do receptor tem apenas um estado. E dois eventos podem fazer a transição de estado para esse mesmo estado. O primeiro evento, provocado pela RDT Receive Packet, e esse pacote recebido através dessa chamada está corrompido. Nesse caso, a ação a ser tomada é enviar um NAC, ou seja, através da ação UDT send é enviado um NAC.
e o receptor volta para o estado de espera da camada inferior, tá? Do canal subjacente, que, só para lembrar, é um canal que pode modificar bits durante a transmissão. O segundo evento que é capaz de provocar uma transição de estado é o evento onde a RDT receive traz um pacote e esse pacote não está corrompido. Bem, nesse caso, se o pacote não está corrompido, o protocolo de transferência de dados confiável vai executar a ação de extract, ou seja, do pacote ele extrai o dado, executar a ação deliver data, entregando o dado à camada superior, ou seja, à aplicação, e através da ação UDT-Send, ele vai entregar um ACK para ser enviado de volta para o remetente. Vamos então examinar como funciona o protocolo RDT 2.0 quando não ocorrem erros na transferência da informação, quando os bits não são modificados pelo canal subjacente. Inicialmente, o transmissor se encontra no estado de espera que a aplicação lhe entregue dados. E o receptor, como não podia deixar de ser, está no estado de espera que algo lhe seja entregue de baixo através do canal subjacente. Bem, no transmissor, a aplicação provoca o evento, o RDT Send Data, e o que é feito, as ações tomadas nesse caso, são construir um pacote com o dado e gerando o checksum que será anexado ao pacote. Esse pacote, o send packet, é enviado para a camada inferior, ou seja, para o canal subjacente, através da ação UDP-Send. Enviado o pacote, através dessa ação UDT-Send, esse pacote chega no receptor e o evento RDT Receive Packet, e esse pacote não está corrompido, já que a gente está tratando do caso do funcionamento do protocolo, onde quando não acontece erro, tá, é recebido pelo receptor. E quais as ações, então, que o receptor executa? O receptor extrai, através da ação extract, do pacote o dado, ele entrega, através da ação deliver data, o dado para a aplicação e envia uma mensagem contendo o ACK para o remetente. Essa é a forma de funcionamento do protocolo quando os bits não são modificados durante a transmissão. Agora, nós vamos examinar como o protocolo RDT 2.0 funciona quando ocorrem erros ou modificações de bits nos dados transmitidos. Inicialmente, novamente, o transmissor começa no estado de espera de chamada da camada superior e o receptor inicia no único estado, que é o estado de espera que algo lhe seja entregue pela camada inferior. Uma vez que acontece o evento RDT-Send dos dados, o transmissor constrói inicialmente o pacote a ser enviado, e o pacote novamente vai conter o dado e o checksum, e esse pacote é enviado através da ação UDT-Send para o receptor,
e que, através do evento RDP Recife, recebe o pacote e verifica que o pacote tem bits corrompidos. Nesse caso, a ação executada pelo receptor é enviar um pacote através do canal para o transmissor, um pacote contendo NAC. O pacote chega no receptor e, como o receptor está no estado de espera de AC ou NAC, tá? Ao receber o NAC, o que o transmissor faz? O transmissor, ele vai reenviar o pacote anteriormente transmitido. O pacote, então, chega no receptor, que agora sim recebe o pacote do canal subjacente e o pacote agora não está corrompido. Então, o que é feito, que ações são tomadas no receptor? O receptor extrai do pacote o dado, através da ação Deliver Data, entrega os dados extraídos para a aplicação e envia através da ação UDT Send, o AC, confirmando o recebimento do pacote. Nesse caso, o receptor, ao receber o AC, ele não faz nada e retorna para o estado de espera da chamada pela camada superior. Bem, o RDT2 tem uma falha fatal. O que a gente tem que tentar responder, para entender como essa falha fatal acontece, é o que ocorre se o AC ou o NAC chegam com erro no transmissor. Bem, o remetente não sabe o que se passou no receptor. Ele não sabe se o pacote realmente chegou correto ou não correto, já que o AC ou o NAC chegaram de alguma forma corrompidos. Tá? Ele não pode retransmitir simplesmente o dado, porque isso gera a possibilidade de pacotes duplicados serem entregues no receptor. Então, o que se pode fazer para resolver esse problema? Repare que se ele simplesmente recebe uma informação e não sabe se isso é um AC ou se isso é um NAC e simplesmente retransmite, ele pode estar enviando a cópia de uma informação já enviada. Imagina se isso é um débito bancário. Se você duplica a informação, o débito vai ser descontado da sua conta corrente 2 vezes. Então, esse protocolo de transferência de dados confiável não é tão confiável. Então, é preciso fazer alguma coisa. Mas o que fazer? Uma possibilidade é, o transmissor, o remetente, vai enviar para o receptor alguma coisa, como AC e NAC também vai dizer, o que foi que você disse? Tá? Ou seja, nós vamos do transmissor para o receptor criar mensagem de controle para dizer que não entendi, por exemplo. E se perder esse AC ou NAC, ou eu não entendi, se perder e não chegar no receptor? Tá? Então, pelo visto, essa solução do transmissor enviar ACs para o receptor é uma solução pouco viável e bastante complicada. Bem, se simplesmente o transmissor retransmitir pode causar, como a gente disse antes, a retransmissão de um pacote já recebido. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer para que esse protocolo funcione efetivamente é lidar com essa possibilidade de duplicação. O canal não é confiável, pode corromper bits, tanto na transmissão dos dados do transmissor para o receptor, como pode corromper os bits quando
receptor envia para o transmissor o ACK ou NACK. Tá? Isso pode gerar, simplesmente retransmitir o dado, pode gerar a duplicação da informação. Bem, então como que nós vamos lidar com a duplicação? Bem, essa solução inclui o seguinte: o transmissor inclui número de sequência em cada pacote. Então a gente vai enumerar cada pacote que o transmissor envia. O transmissor retransmite o pacote atual em qualquer circunstância, se ele recebe tanto um ACK quanto um NACK corrompido. Se ele recebe um ACK e um NACK, não importa que seja ACK ou NACK, ele retransmite o pacote. Isso vai ser possível exatamente porque agora a gente está numerando cada pacote enviado do transmissor para o receptor. E o receptor, agora sim, vai ter condição de descartar, ou seja, não entrega para a aplicação o pacote que chegar duplicado. Tá? Esse protocolo que a gente acaba de delinear, ele é chamado de protocolo Stop and Wait ou para e espera. O remetente envia um pacote e então aguarda a resposta do receptor para poder enviar o próximo pacote. O RDT 2.1, ele é o protocolo que vai tratar ACKs e NACKs com erro. Na ilustração, nós temos a máquina de estado finito do transmissor, do remetente. Essa máquina de estado finito tem 4 estados e inicia no estado onde o transmissor fica aguardando que a camada superior, no caso a camada de aplicação, lhe entregue dados para serem transmitidos e a esses dados ele vai associar o número de sequência zero. Quando então acontece o evento RDT Send Data, o transmissor constrói o pacote, incluindo os dados, o checksum tal qual ele fazia antes no RDT 2.0 e inclui também o número de sequência zero. Constrói o pacote, o send packet, e o envia através da ação UDP send para a camada inferior, ou seja, para o canal subjacente. Esse evento provoca a transição para o estado em que o transmissor vai estar esperando por um ACK ou por um NACK zero. Tá? Então, ele vai estar aguardando que a confirmação ou positiva ou negativa do pacote que recebeu o número de sequência zero lhe chegue. Tá? Estando nesse estado, 2 eventos podem provocar a transição. No primeiro caso, acontece o evento RDT Receive Packet, ou seja, ele recebe um pacote do canal subjacente, tá? E esse pacote está corrompido ou esse pacote carrega um NACK. Nesse caso, o transmissor faz a retransmissão do pacote anteriormente enviado, ou seja, ele, através da ação UDP Send Packet, reenvia o pacote anteriormente já transmitido. Por quê? Porque, na verdade, ele recebeu alguma coisa corrompida, que é o caso, ou ele recebeu um NACK. Então, em ambos os casos, ele simplesmente retransmite o pacote e volta para o mesmo estado, esperando ou por um ACK ou por um NACK zero. Tá? O outro evento que vai provocar uma transição desse estado é o recebimento do pacote, né? E esse pacote não está corrompido e esse pacote carrega um ACK. Nesse caso, nenhuma ação é tomada e o transmissor vai para o estado onde ele fica aguardando que a camada superior
ou seja, que a aplicação lhe passe dados aos quais ele vai atribuir o número de sequência 1. Estando nesse estado de espera por dados da camada superior, o evento RDT_SEND_DATA, tá, vai desencadear as seguintes ações. O transmissor vai construir um pacote, tá, pacote de envio, colocando nesse pacote o dado, o checksum e atribuir a esse pacote o número de sequência 1. Feito isso, a ação seguinte é enviar através do canal subjacente ou através da camada inferior o pacote enviado, o pacote construído, perdão. Feito isso, o transmissor passa para o estado de espera de um ACK ou de um NAC com o número de sequência 1, do pacote 1. Tá? Bem, estando nesse estado, da mesma forma que aconteceu quando ele estava no estado de espera do ACK ou NAC do pacote 0, aqui dois eventos podem provocar a transição de estado. O primeiro é que ele recebe um pacote através do evento RDT_RECEIVE e esse pacote está corrompido ou esse pacote trouxe para ele um NAC. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai retransmitir o pacote e voltar para o estado de espera de ACK ou NAC desse pacote com o número de sequência 1, que ele ainda não tem certeza que foi recebido corretamente no receptor. E outro evento que é capaz de provocar uma transição é ele ter recebido o pacote através do evento RDT_RECEIVE, tá? E esse pacote não está corrompido e esse pacote carrega no seu interior uma confirmação positiva ou um ACK. Nesse caso, o transmissor não executa nenhuma ação, tá? E volta para o estado de espera de chamada da camada superior para receber dados, e a esses dados que ele irá receber, ele vai atribuir o número de sequência 0. Tá? Vamos então agora examinar a máquina de estado finito do receptor do RDT2.1. Esse receptor, ele tem dois estados. Ele inicia no estado de espera de evento provocado pela camada inferior e que vai trazer para ele um pacote com número de sequência 0. Quando esse evento acontece, tá, ele executa as seguintes ações. Ao receber um pacote, né, da camada inferior através do evento RDT_RECEIVE packet, e o pacote não está corrompido, e o pacote tem um número de sequência 0, o que ele faz? Ele extrai o dado do pacote, ele entrega, através da ação Deliver Data, o dado para a camada superior, ou seja, para a aplicação. Ele constrói um pacote, né, contendo ACK e o checksum. Lembrem que agora os ACKs também podem ser corrompidos, os NACs também podem ser corrompidos. Por isso, agora, ele está construindo um pacote, tá, para enviar, e o ACK e o NAC também vão conter o checksum, como nesse caso. Tá? E, feito isso, ele envia, através da ação UDT_SEND, o pacote construído. O pacote agora carrega o ACK e seu checksum. Feito isso, ele passa para o estado de espera por uma informação que lhe seja entregue pela camada inferior, pelo canal subjacente, e que tenha número de sequência 1. Tá? Quando ele está nesse estado, três coisas podem acontecer.
3 eventos distintos podem acontecer. No primeiro caso, ele recebe um pacote e esse pacote está corrompido. Então, o receptor vai simplesmente construir um pacote que vai conter um ACK e seu checksum, tá? E enviar, através da ação UDP-Send, o pacote que ele acabou de criar. Um outro evento, um segundo evento que pode acontecer, ele receber, através do evento RDT recebe um pacote, esse pacote não está corrompido, tá? O pacote está perfeito, mas esse pacote contém um número de sequência 0. Ora, se o receptor está esperando o pacote com número de sequência 1, ao receber esse pacote com número de sequência 0, o que ele fica sabendo? Na verdade, isso é uma duplicata do pacote que o transmissor está mandando, uma duplicata do pacote 0. Tá? Bem, então o que ele faz nesse caso? Quando ele recebe um pacote perfeito, tá? E o pacote, portanto, não está corrompido, mas não tem o número de sequência que ele está esperando. Ele está esperando um pacote com número de sequência 1. Então, ele simplesmente constrói um pacote contendo o ACK e seu checksum e envia esse pacote contendo o ACK e checksum para o receptor através da ação de envio para canal da camada inferior. A terceira ação que pode acontecer, assim, voltando ainda um pouquinho, no comentário do evento anterior, reparem que, nesse caso, quando ele recebe um pacote cujo número de sequência não é esperado, ele não extrai o dado do pacote e não entrega o dado para a aplicação. Simplesmente porque ele já reconheceu, né, que esse pacote é uma duplicata do pacote 0 anteriormente recebido. Voltando então ao terceiro evento que pode provocar a transição. Nos 2 eventos anteriores, quando ele recebe um pacote corrompido ou quando ele recebe um pacote com número de sequência não esperado, o receptor volta para o mesmo estado que se encontrava esperando receber o pacote correto ou o pacote com número de sequência 1. Tá? Bem, o terceiro evento que faz o receptor mudar de estado, nesse caso, é o receptor receber um pacote que não está corrompido e, finalmente, ele tem um número de sequência esperado, um número de sequência 1. Então, nesse caso, o que o receptor faz? O receptor extrai o dado do pacote recebido, ele entrega o dado para a camada superior, para a aplicação, ele envia, ele constrói um pacote contendo o ACK, anexa a ele o checksum e envia através da camada inferior, subjacente, esse ACK para ser entregue para o transmissor. E, nesse caso, ele volta para o estado onde ele está esperando que o canal subjacente lhe entregue dados com número de sequência 0. Quando ele está nesse estado, ele pode ou receber um chamado, né, da camada inferior, que traz efetivamente um pacote com o número esperado, ele pode receber um pacote corrompido, ou ele pode receber um pacote que tem um número de sequência que ele não está esperando. Ele está esperando o número de sequência 0 e ele recebe um pacote um número de sequência 1.
Repare que o lado direito e o lado esquerdo dessa máquina de estado finito do receptor, elas são espelhos uma da outra, né? Bem, então vamos conversar um pouco sobre essa versão do nosso protocolo de transferência de dados confiável, que executa sobre um canal que pode modificar os bits durante a transmissão e que modifica eventualmente bits também das confirmações negativas e positivas, ou seja, dos NACs e dos ACs. O remetente, então, e o que ele deve fazer? Ele deve incluir números de sequência no pacote. Eu estou indicando que esses números de sequência basta ser dois, o 0 e o 1. Eu gostaria que vocês pensassem e tentassem responder por que bastam dois números de sequência. Por que a gente não tem uma faixa de número de sequência maior? E que implicações isso traz? Tá? O remetente deve checar se o AC ou o NAC contém erro. Para isso, os ACs ou o NAC, sempre o pacote que carrega o AC ou o NAC carrega também o checksum, tá? E reparem que tornar esse protocolo confiável incluiu na máquina de estados finitos, tanto do transmissor como do receptor, um dobro de estados. Tá? Isso porque o estado deve lembrar, o estado em que a máquina se encontra naquele momento, deve lembrar se o pacote corrente tem um número de sequência 0 ou 1. O receptor, ele deve fazer o quê? Ele deve checar se o pacote recebido é uma duplicata. Como é que ele checa isso? Ele checa isso através do número de sequência do pacote que ele está recebendo. O estado que ele vai ter que guardar, aquele 0 ou 1, indica se o número de sequência esperado é 0 ou 1. Tá? E note que o receptor não tem como saber se o último AC ou NAC foi recebido corretamente pelo remetente. O próximo protocolo para transferência confiável de dados que nós vamos examinar é o RDT2.2, que é basicamente o protocolo RDT2.1 que nós acabamos de examinar, né? Funciona em cima do mesmo canal, só que esse protocolo é um protocolo que não vai utilizar confirmações negativas, ou seja, NACs. Ele só vai utilizar os ACs. Ao invés de NAC, ao invés de enviar o NAC, o receptor envia um AC para o último pacote em sequência recebido corretamente. O receptor, ele deve incluir explicitamente o número de sequência do pacote reconhecido. Ou seja, agora, diferentemente do RDT1, do RDT2.1, o receptor vai enviar somente ACs e os ACs que ele enviar tem que ter o número de sequência do que ele está realmente confirmando. AC duplicado no remetente resulta na mesma ação que o NAC. Ou seja, o remetente retransmite o pacote que ele já havia enviado. E como é que ele vai reconhecer? Tá? Que o AC é uma duplicata, assim como dissemos antes, o receptor tem que colocar o número de sequência no pacote, do pacote que ele efetivamente está confirmando. E aqui nós temos os fragmentos do transmissor e do receptor do RDT2. Em cima nós temos o transmissor, nós temos só
dois estados, porque a parte de baixo, na verdade, da máquina de estado finito, do transmissor e do receptor, seriam rebatidos, só que aí, em vez do 0, nós teríamos 1. Tá? Bem, então, novamente, o protocolo inicia no estado onde o transmissor espera que a camada superior, que a camada de aplicação, solicite o envio de dados ao qual ele vai atribuir o número de sequência 0. Isso acontece, ou seja, o evento que provoca isso é o RDP Send Data. Quando esse evento acontece, então, o transmissor faz o quê? Ele constrói um pacote, tá? Com o número de sequência 0, tá? Com o dado e com checksum, e esse pacote ele envia através da ação o DP Send do pacote construído. Feito isso, ele vai para o estado de espera pelo AQ0. Né? Bem, quando ele está nesse estado, dois eventos podem acontecer. Ele recebe da camada inferior, tá, um pacote que está corrompido, ou então é um AQ1. Tá? Então, se ele recebe um AQ1 e está esperando 0, o que ele faz? Ele reconhece que, na verdade, que está sendo confirmado para ele o pacote o último pacote que o receptor recebeu em sequência. Se ele enviou 0, qual foi o anterior que ele enviou? Foi 1. Então, se o receptor está confirmando para o transmissor, tá, um AQ do pacote 1, o número de sequência 1, ele significa que o pacote 0 ele não foi recebido corretamente. Tá? Então, o que ele faz? Ele retransmite o pacote 0, o pacote que está dentro dessa variável sendPacket. E a outra ação que pode acontecer quando ele está esperando pelo AQ0 é que ele receba um pacote e esse pacote não esteja corrompido e o pacote esteja carregando do seu interior AQ0. Tá? Nesse caso, ele não faz nada e vai passar para o estado que não está mostrado aqui na figura, onde ele espera por chamada da camada superior e o dado que ele receber da camada superior, ele vai atribuir o número de sequência 1. Tá? Na parte inferior do nosso slide, nós temos um fragmento da máquina de estado finito do receptor. Nesse caso, ao ocorrer o evento RDP recebe pacote e esse pacote não estiver corrompido e tem o número de sequência esperado, na verdade, o número de sequência 1, ele vai, então, fazer a transição e entrar no estado de espera de chamada da camada inferior, né? E trazendo o número de um pacote, trazendo o número de sequência 1. Bem, quando ele recebe esse pacote que não está corrompido e que tem o número de sequência 1, então, o que ele faz? Né? Como a gente já viu lá no protocolo anterior, ele vai extrair o dado do pacote, ele vai entregar, através da ação Deliver Data, o dado para a camada superior, para a aplicação, e ele vai construir um pacote confirmando o recebimento do pacote 1, ou seja, ele vai construir um pacote contendo AQ1, tá? E o checksum desse AQ.
tá? E, em seguida, vai enviar esse pacote construído, né, através do canal subjacente para o transmissor tomar conhecimento que ele efetivamente recebeu o pacote 1 que foi enviado anteriormente. Bem, aí ele estando nesse estado, ele pode receber um pacote, né, que esse pacote pode estar corrompido ou ter um número de sequência 1. Repare que ele está nesse estado esperando o pacote com o número de sequência 0. Então, nesse caso, o que ele faz? Ele retransmite o pacote construído anteriormente. Porque qual é o pacote construído anteriormente? É aquele que ele construiu e está confirmando o pacote 1. Significa que ele está enviando uma duplicata do AC1. Bem, nessa aula nós iniciamos, né, a compreensão dos princípios da transferência confiável de dados. Na verdade, a gente ainda não concluiu o assunto. Na próxima aula a gente vai ainda voltar nesse assunto. É importante que vocês, de alguma forma, estudem bastante para que na próxima aula a gente possa acompanhar de forma conveniente. E como eu disse antes, esses princípios da transferência confiável de dados, eles são necessários para que a gente, posteriormente, possa falar do transporte orientado à conexão, implementado na pilha de protocolos da internet por meio do TCP. A sugestão de exercícios, né, do livro-texto é o que vocês estão, nesse momento, aptos, após assistir a aula e estudar os conceitos apresentados, é resolver o problema 4. Novamente, eu lembro para vocês que, em caso de dúvidas, vocês devem fazer uso dos seus tutores presenciais e à distância para que a compreensão possa ajudar no estudo dos próximos tópicos abordados.